Boa tarde. Cumprimento novamente a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Aline Cardoso, a quem eu agradeço a cessão desse maravilhoso espaço para abrirmos a primeira semana de economia circular de nossa cidade. Agora que a gente aprendeu, depois da pandemia, que o espaço funciona e que a gente pode vir bastante, olha, vai ter que se cuidar. Cumprimentar também Carlos Vasconcelos, secretário municipal adjunto do Verde e Meio Ambiente, em nome de quem agradeço a parceria da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, em disponibilizar a Uma Paz para as atividades da semana, para amanhã e sexta-feira. E a Ana Romã, diretora-geral da UX, que é nossa parceira e apoiadora nessa semana, e outras atividades, que concedeu a São Paulo o título de Capital Verde Ibero-Americana 2022. Luísa Santiago, diretora para a América Latina da Fundação Ellen MacArthur, cujas iniciativas e apoio nos conduziram a mais esse passo emblemático rumo à circularidade na capital paulista. E tenho também o prazer de dar as boas-vindas ao caro vereador Chechel Trípoli, cujas bandeiras e o ativismo político misturam-se com os esforços da Secretaria de Relações Internacionais por uma São Paulo mais consciente com o meio ambiente, direitos humanos e animais. Obrigada por você estar aqui também conosco. Hoje eu tenho esse prazer de abrir a Semana da Economia Circular da Prefeitura de São Paulo, que é a primeira do Brasil e da América Latina, inspirada pelas experiências de Londres e Nova York, também parceiras estratégicas da Fundação Ellen MacArthur. Como elas, estamos comprometidos em transformar São Paulo em a capital da sustentabilidade urbana em nosso país. E isso nós temos muito em mente que vamos fazê-lo. Economia circular combina com o século XXI. Não só por combater mudanças climáticas e promover um desenvolvimento sustentável, reimaginado, ela também é uma economia, uma ferramenta inovadora e transformadora da nossa realidade. Ela promove justiça social, melhorando as cidades nas quais nós vivemos. Sabemos que as cidades são responsáveis pela demanda de quase 2/3 de energia global, produzem até 80% das emissões de gases de efeito estufa e 50% de resíduos globais. Uma economia circular, ela abre novas perspectivas, oportunidades e formas de construir um novo modelo de economia. Cada vez que eu falo em economia circular, eu fico pensando que isso é para o século XXI, né? E nós estamos nos primórdios ainda que a economia circular vai produzir para o desenvolvimento das cidades. E as cidades podem, e são, e devem ser os facilitadores das transformações necessárias para essa mudança sistêmica. São Paulo, desde o sucesso como cidade emblemática de circularidade de alimentos, junta-se a essas prefeituras mencionadas na vanguarda da sustentabilidade urbana, mas ela não fica devendo nada a elas em termos de políticas públicas e de engajamento. Segundo o PNUMA, mais de 50% das emissões da América Latina são causadas pela agricultura, mudanças no uso da terra e atividades florestais, processos industriais e resíduos. Aqui em São Paulo, nós estamos atentos a questões como agricultura regenerativa e gestão de resíduos e encaramos ambos os temas como oportunidades para potencializarmos a sustentabilidade na cidade, com os conceitos de economia circular sempre no centro das discussões. Nossa cidade é uma cidade ela é sui generis, com mais de 12 milhões de habitantes, a capital paulista conta com uma importante área rural, que equivale a 1/3 do território municipal, e metade da região é formada pela APA, que é a Área de Preservação Ambiental, que é a área que se chama Capivari Monos, que já existe há mais de 20 anos, e a expansão urbana dessa área é única.
né? E para reverter a possibilidade de degradação da região, nós temos bem-sucedidos programas montados para a conservação dessa região. O projeto Ligue os Pontos, vencedor na Bloomberg Mayors Challenge de 2016, é uma das maiores histórias de sucesso dos últimos anos e agora ele está entrando numa nova fase. A iniciativa consiste em conectar produtores rurais da Zona Sul com compradores na cidade, sejam eles restaurantes ou feiras livres. O programa ainda promove a educação agroambiental para as comunidades locais. Isso resulta na produção de alimentos locais de alta qualidade, que fortalecem a saúde do solo, promovem a biodiversidade, ajudam a combater as mudanças climáticas e reduzem a dependência dos agricultores locais de fertilizantes e pesticidas sintéticos. Após 4 anos de projeto, São Paulo se prepara para fazer de Ligue os Pontos uma política pública perene, passo necessário, já que, além dos fatores ambientais, as comunidades que ali vivem estão em situação de vulnerabilidade socioambiental. A região é prioritária para a Prefeitura, que, junto com o Governo do Estado, participa da OIDA, iniciativa que combate os loteamentos ilegais nas zonas de mananciais, que essa área de preservação ambiental é a fonte da água da cidade de São Paulo, né? Cuja preservação é essencial para a segurança hídrica da nossa cidade. A conservação dessas regiões é essencial ainda para a aplicação do Panclima São Paulo e reduzir os efeitos das mudanças climáticas na nossa cidade de São Paulo. Essa institucionalização possibilitará, além de manter os resultados obtidos na região sul da cidade, a replicação do modelo dessa política em outras áreas da cidade e também em outros municípios no estado de São Paulo. No tema gestão de resíduos, nós temos as feiras e jardins sustentáveis, iniciativa que consiste em oferecer o tratamento ambientalmente correto das sobras de resíduos orgânicos das feiras livres na capital. Esses resíduos são levados para os pátios de compostagem da cidade e misturados com outros resíduos orgânicos, como os resíduos fruto da poda de árvore e resíduos de todo tipo. E, posteriormente, esses resíduos são transformados em composto orgânico de qualidade, o que são utilizados nos parques da cidade e distribuídos gratuitamente para a população, especialmente para esses agricultores da zona sul do município. É bonito, porque eu estou falando dessas diferentes ações, mas tudo é numa determinada região, que é aquela região de Parelheiros, bem no sul da cidade, onde essa área de preservação existe, né? E casos de sucesso como estes devem servir de inspiração para o desenvolvimento de políticas que contribuam para a estruturação de sistemas alimentares urbanos e sustentável das cidades. Eles demonstram, ainda como muitas das soluções, que são custos baixos com impactos enormes, né? E são muito potencializados. Por isso que também é importante a gente ter acesso e saber como eles funcionam. E também tem cooperação com outros órgãos da Prefeitura, com parceiros nacionais e internacionais. E a economia circular, ela também oferece oportunidades para promover o uso mais sustentável da terra, garantindo alimentos orgânicos da agricultura regenerativa, garantindo a geração de renda para esses agricultores e protegendo a floresta nativa. Essa região que eu mencionei, Capivari Monos, que é dentro de Parelheiros, ela tem 75% da região, que é gigantesca, de floresta, de Mata Atlântica, né, preservada. E isso é ouro em pó para uma cidade como São Paulo. E a gente tem que fazer um esforço enorme para preservar, porque nessa região de Capivari Monos é onde estão as nascentes da água. E isso está bem preservado. Mas eu já convido vocês, porque tem trilhas muito bonitas, que subindo alto você vê o mar. Quando você pensa que você pode ver o mar de São Paulo, acha que isso não é possível, mas nessas trilhas é possível. A circularidade já é um princípio de política pública, está presente nos documentos de planejamento estratégico da cidade, como o Plano de Ação para a Implementação da Agenda 2030, lançado em março último,
que é composto... Esse plano de ação é muito importante entender, porque eu já fui prefeita, já participei de várias ações, diria, públicas, né, de planejamento, mas eu nunca vi um plano de ação composto por 545 índices, 655 ações prioritárias e foi resultado de mais de 500 horas de trabalho. Eu não participei das 500 horas, mas eu coordenei. E algumas vezes participei, mas o que mais me chamou a atenção foi a participação da sociedade civil. Eram os técnicos preciso até fazer menção a Vivian Satiro, que é da Secretaria de Governo, que coordenou e também participava ativamente, muito responsável por tudo que deu certo. Mas a sociedade civil é uma coisa nova, né, no Brasil. A sociedade civil quer participar e está participando muito. Tanto é para ter 500 horas, é porque eles participavam, brigavam, faziam nova reunião, sugeriam. Foi muito intenso tudo isso, né? E isso acabou dando o programa que a prefeitura agora cobra, tem cronograma, meta, né? E isso garante que vai sair direito, garante que nós vamos conquistar as metas que foram acordadas. Bem, eu desejo... Hoje nós estamos abrindo a Semana da Economia Circular, vai ser a primeira de muitas em São Paulo, eu espero também de muitas no Brasil e na América Latina. A economia circular, ela começa a ser entendida e a conquistar um lugar no coração e nas mentes dos paulistanos. Que assim seja. Obrigada. Obrigado, secretária Marta. Gostaria de convidar a nossa anfitriã, secretária Aline Cardoso, para suas palavras de abertura. Boa noite a todos e todas. Talvez uma parte de vocês já tenha nos ouvido. Para quem ainda não nos ouviu, bem-vindo ao espaço, a esse espaço do qual a gente tem muito orgulho, o Centro de Inovação Verde Bruno Covas, sede do programa Green Sampa, que é um programa de aceleração da economia verde na cidade, mas também sede de muitos eventos, de muitas iniciativas interessantes, como a Semana da Economia Circular e a Virada ODS, que a secretária Marta também vai organizar aqui. Queria agradecer a todos e todas pela presença, mas especialmente agradecer a secretária Marta e a sua equipe pela parceria, agradecer ao secretário Carlos, que representa aqui a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, dizer que essa casa também é sua, secretário. Fique à vontade para organizar muitos eventos aqui também, assim como o meu querido vereador Chechel, meu colega, fomos vereadores juntos, que é um grande defensor da causa, pode não só fazer eventos aqui, mas mandar emenda parlamentar também. Fique à vontade para mandar dinheiro também, que a gente aceita. Cumprimentar a querida Luísa, de tantos anos, parceira, vou falar aqui de algumas iniciativas. É um prazer ter a Fundação Ellen MacArthur com a gente aqui. É até um pouco emblemático, né? A gente fez um processo aqui de transformação no período que a gente ficou sem se falar. A gente trabalhou muito junto uma época, ficamos sem nos falar e a gente volta a se falar. E surpresa, olha o que a gente preparou, que tem tudo a ver com o nosso tema. Agradecer o Renan, presidente da ADESAMPA. A ADESAMPA é uma empresa ligada à nossa secretaria, que faz a gestão desse espaço maravilhoso. A você e toda a sua equipe, muito obrigada. E a cada um de vocês. Dizer para vocês que falar de economia circular para nós, que somos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é quase que um prazer, mas também é uma obrigação. Não seria desenvolvimento se não olhasse para formas inovadoras e sustentáveis de fazer a economia crescer. E nós acreditamos que, dentre as diferentes maneiras pelas quais a economia tem que caminhar nas próximas décadas, a circularidade, não é, Luísa? É uma delas. Então, a gente tem aprendido muito sobre esse conceito, inclusive muito com a Fundação Ellen MacArthur. A gente estuda, a gente se reinventa, se conecta com conceitos, mas também a gente pratica esses conceitos na Prefeitura de São Paulo. Guiados inicialmente pelo prefeito Bruno Covas e agora pelo prefeito Ricardo Nunes, a gente acredita, como a secretária Marta disse, que São Paulo pode dar o exemplo. E para isso eu queria falar só de algumas das políticas que a gente vem implementando. Nesse espaço aqui, o Renan e a ADESAMPA assinaram uma parceria com a ABS,
que é a Associação Brasileira de Empresas de Software. A gente trabalha muito com tecnologia da informação. Nessa nossa parceria, a gente traz, Luísa, a logística reversa dos equipamentos eletrônicos como uma das premissas. Então, a gente está transformando, recente, né? A gente assinou faz acho que um mês, mas a gente está transformando esse lugar num lugar também para as pessoas enxergarem a logística reversa e, obviamente, a gente quer transformar isso em circularidade. O equipamento que vier para cá, vai para uma cooperativa, vai para uma empresa. Então, isso está em construção, é um exemplo concreto, recente, porém concreto. Um outro exemplo, acho que a Luísa também acompanhou, nós temos várias iniciativas que fomentam cadeias na cidade de São Paulo. Uma delas é a cadeia da moda, que é uma cadeia muito importante. Temos parceria não só com a São Paulo Fashion Week, mas com comerciantes do Brás e do Bom Retiro. E nós temos consciência que um dos grandes problemas da nossa cidade é o retalho têxtil. E a gente está construindo junto com eles soluções para que esse retalho têxtil, em vez de ir para o bueiro entupir aquelas ruas e fazer enchente na cidade, se transforme em insumo e que volte para a economia, seja na moda, seja de outras maneiras. Isso está em desenho nesse momento. Tem aqui a minha coordenadora de desenvolvimento econômico, a Júlia, que está construindo isso. E, por fim, mas não menos importante, um dos filhos desta mãe aqui, que ela tem mais orgulho. Nós criamos, em 2018, um programa chamado Combate ao Desperdício de Alimentos, porque vocês sabem que o Brasil é um dos países que mais produz e que mais desperdiça alimentos. E quando eu assumi a secretaria, e eu vi, na época eu cuidava dos mercados municipais, eu vi ali na minha frente muita comida boa sendo jogada no lixo. E aquilo doeu meu coração. Eu fui criada numa família, né? 2 gerações atrás passou-se fome na minha família, mas mesmo que não tivesse passado, jogar comida fora, acho que é um dos crimes mais absurdos que a gente pode cometer. E a gente foi aos poucos criando uma política pública de desperdício de alimentos. Como que nós fazíamos aquilo? Nós íamos às feiras, fazemos. Na pandemia, eu confesso que o programa diminuiu um pouco, mas ele continua existindo. Nós vamos às feiras livres e nós dizemos aos feirantes, quando aquele tomate velho ficar no canto, quando aquele abacaxi cortadinho ficar de lado, não joga fora, põe nessa caixinha aqui, que a gente leva para o banco de alimentos da cidade de São Paulo, que está sob nossa responsabilidade. E pasmem, eles começaram a encher as caixinhas. Eles jogavam a comida fora porque eles não tinham as caixinhas. E aí nós criamos um programa social, POT, que foi criado pela prefeita Marta Suplicy na época. Nós criamos o POT, Combate ao Desperdício de Alimentos, uma frente de trabalho. E nós chegamos a contratar quase 300 pessoas vulneráveis, incluindo moradores de rua e mulheres vítimas de violência, para ir retirar a caixinha e trazer para o banco de alimentos. Esse alimento, quando chegava no banco de alimentos, ele é distribuído para entidades vulneráveis. Então, ele vira comida, porque é só cortar aquele pedacinho do tomate e servir uma boa salada. Ele vira comida para essas pessoas. Mas muitos, acho que cerca de 30% ou 40%, realmente não dá para reaproveitar. Quando não dá para reaproveitar, a gente faz o quê? Manda para compostagem. E o que vai para compostagem vai para onde? Ou para Parelheiros, na zona rural, ou para as hortas da cidade de São Paulo, que já são mais de 700, se não me engano, e agora a gente vai aí impulsionar 400 delas numa política pública que está totalmente integrada na política de economia circular da cidade de São Paulo. Então, a gente não joga comida fora, mas quando a gente não consegue se alimentar, a gente transforma ela em adubo, né, em composto, perdão, e esse composto vai para a horta, que vira comida, que volta a alimentar especialmente as pessoas mais vulneráveis. Então, aqui na cidade de São Paulo, quando a gente usa esses nomes bonitinhos da moda, não é só para fazer marketing, é para fazer política pública que muda a vida das pessoas e que transforma o planeta. Então, é muito prazeroso estar aqui hoje falando sobre uma coisa que é prática na cidade de São Paulo e que, graças ao prefeito Bruno Covas e Ricardo Nunes, já existe e vai crescer cada vez mais. Então, muito obrigada. Obrigado. Agora eu gostaria de convidar o secretário Carlos Vasconcelos para suas considerações. Obrigado. Vou precisar de óculos. Bom,
Inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde à secretária Marta, à secretária Aline, a Luísa, ao vereador Chechel. Queria também dar boa tarde, daqui a pouco quase boa noite, a nossos ouvintes, a nossa audiência, tanto online quanto presencial. Tá? Para mim é um privilégio, tá? E uma inspiração estar participando desse evento junto com vocês e junto com os nossos colegas aqui hoje. Tá? Me lembro sempre, eu nasci no Rio de Janeiro, já estou aqui há quase 30 anos, tá? Mas uma das coisas que me chama muita atenção na cidade de São Paulo é que me traz cada vez mais amor pela cidade, é o que a gente tem escrito na nossa bandeira, né? Non ducor duco, né? Que não seguimos, nós lideramos, tá? E nesse ponto, a cidade de São Paulo, ela sempre lidera, tá? E também na sustentabilidade, na economia circular. Então, para mim, é um grande privilégio e é muita felicidade estar aqui com vocês e poder comentar sobre tudo aquilo, a liderança da cidade de São Paulo dentro da América Latina, né? E a parceria que a cidade de São Paulo, né, através da gestão Bruno Covas, governo Ricardo Nunes, né, desenvolve, tá? Através de todas as secretarias, já que o meio ambiente ele fala de forma igual com todas as camadas e todas as secretarias do governo. Enfim. Então, é com muita alegria que a nossa secretaria, que é a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, apoia e participa na realização da primeira semana de economia circular da cidade de São Paulo, coordenada pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais, da secretária Marta Suplicy, e com apoio da Secretaria da secretária Anine Torres, de Desenvolvimento. Tá? Falar de economia circular é defender o meio ambiente, pensar e preservar o futuro da humanidade e da biodiversidade do nosso planeta. Vivemos em um momento histórico e difícil, com mudanças climáticas que se fazem sentir mais e mais, mais a cada ano. E, por consequência, o aumento de desastres naturais e a escassez de recursos naturais. Tá? Precisamos repensar nosso modo de vista, nosso modo de vida, para reduzir os impactos e agressões à natureza. Por isso, o desenvolvimento e a ampliação do conceito e bases da economia circular são tão caras. Tá? Nesse ponto, quero fazer um parênteses, falar um pouquinho da fundação, tá? Que não só em São Paulo, mas trabalha com o conceito e fomenta, empurra a economia circular, não só aqui em São Paulo, mas como uma grande iniciativa, né? E, obviamente, temos que agradecer por isso. Tá? As práticas sustentáveis, compensações ambientais que fazem parte dessa economia, tá? Por exemplo, como a secretária falou, o programa Liga os Pontos, da Prefeitura de São Paulo, que a nossa Secretaria do Verde e Meio Ambiente participa. Então, é necessário depender cada vez menos dos recursos naturais virgens, planejar e conduzir melhor, reutilizar, transformar e reciclar as matérias-primas. É fundamental melhorar e diminuir o descarte de lixo, emitir menos gases de efeito estufa na atmosfera e, assim, poluir menos o nosso meio ambiente. Estamos fazendo nessa abertura, nesse espaço simbólico, que é o Hub Clean Sampa, incubadora de startups e negócios sustentáveis, que já nascem com a lógica da economia circular. Essa visão que não há externalidades, que não devemos considerar de forma sistêmica todas as ações e impactos, inclusive sociais e ambientais, das cadeias de produção e consumo. É fundamental para o enfrentamento dos desafios globais, como a crise de mudança climática, perda da biodiversidade e a poluição ambiental. Temos que cada vez mais pensar as empresas, a sociedade, os governos na criação de produtos que se autossustentam e consomem
as suas matérias-primas até o final, né? Criando um ciclo positivo, um ciclo verde, um ciclo proativo, né? Falei então, o Hub Green Sampa é parceiro da Secretaria e está construindo com a nossa coordenação de educação ambiental, a Uma Paz, um curso pioneiro sobre empreendedorismo sustentável, que vamos também falar sobre eles nos próximos dias. Amanhã e depois, as atividades da Semana de Economia Circular vão acontecer na nossa Uma Paz, né? Na vossa Uma Paz, né? No Parque do Ibirapuera, em um espaço lindo e super importante para a nossa cidade. Amanhã teremos um painel sobre a importância da educação para potencializar o alcance da economia circular, na qual nós, SVMA, estaremos representados através do Rodrigo Ravena, nosso chefe de gabinete, tá? E uma das personalidades que mais conhece verde e verde na cidade de São Paulo. Vale lembrar também que no próximo sábado, né, a cidade de São Paulo vai conhecer outro equipamento importante, tá? Da nossa Secretaria do Verde, a Escola de Agroecologia de Parelheiros. E todos poderão conhecer de perto as diversas tecnologias agroecológicas em funcionamento das vitrines demonstrativas, todas alinhadas ao paradigma e aos princípios de economia circular, né? Aproveito mais uma vez para parabenizar as secretarias que fazem parte desse nosso encontro, né? Pela grandiosidade desse evento, e desejo que a Semana de Economia Circular, essa primeira Semana de Economia Circular da América Latina, seja um sucesso e cumpra completamente com seus objetivos de promover as aprendizagens e trocas de informação entre as cidades para que a gente faça mais rapidamente, inclusive, a necessária transição para da economia linear para a economia circular, tá? Que essa seja a nossa primeira semana de muitas outras semanas que virão no futuro, tá? E que todos saiam dessa primeira semana, né, inspirados para a realização de novos projetos, tá? Agradeço e muito obrigado. Agora eu gostaria de convidar o vereador Chechel Trípoli para o segundo bloco da nossa inauguração com os nossos parceiros. Obrigado. Boa noite a todos. Posso subir aqui um pouquinho? Não vou cantar não, gente, fica tranquilo. Eu queria primeiro agradecer não só o convite da Marta, mas o empenho e o abraço que a Secretaria está dando para a questão ambiental, questão de proteção animal e várias questões do nosso entorno que a gente jamais pensou que uma Secretaria de Relação Internacional pudesse abraçar. Então, eu vejo isso com uma importância enorme para a cidade de São Paulo. Gostaria de agradecer de estar com essas pessoas tão importantes. Desculpe as costas, né, que eu não sei para onde virar, mas a Aline Cardoso, que sempre também vem fazendo um trabalho grandioso na Secretaria do Trabalho, principalmente, e Desenvolvimento Social. A Ana Román, que deve estar nos seguindo aí via chat. O Carlos Vasconcelos, representando aqui a Secretaria de Verde e Meio Ambiente. E um prazer imenso, enorme, um orgulho, um privilégio conhecer hoje, pessoalmente, a Luísa Santiago, da Fundação Ellen MacArthur, que a gente já tem algum contato há algum tempo, mas a gente nunca tinha se encontrado. E, para mim, foi realmente um momento emocionante. Eu pedi para a minha assessoria escrever alguma coisinha aqui, porque se deixar, eu fico viajando e vou falar sobre tudo, sobre todos os projetos, todas as coisas que acontecem. Então, eu escrevi aqui alguma coisinha bem sucinta para a gente iniciar essa semana de tamanha importância aqui na cidade de São Paulo. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui nessa abertura desse evento, tão bem acompanhado com pessoas que já acabei de falar, tão comprometidas aqui com o aqui e o agora. São Paulo é a força motriz da transição da sociedade, da extração, consumo e descarte para a economia circular. Uma economia mais inteligente, sem desperdícios e, sobretudo, que dá o verdadeiro valor ao planeta e tudo que se habita nele.
Eu já faço uma curva aqui no meu texto, dizendo o seguinte, eu estava comentando com a Luísa agora há pouco. A Ellen MacArthur, com a sua fundação, ela apenas nos lembrou da economia circular. Economia circular existe há milhares de anos. A natureza não fabrica lixo. Imaginem todos nós que se não houvesse humano no planeta, não existia lixo. Por quê? Porque a própria natureza faz a economia circular. As árvores derrubam suas sementes para renascer outras árvores. Elas não produzem lixo. O mar não produz lixo. Então, quem está precisando entender o que é economia circular e relembrar que a própria natureza já vem fazendo isso, e nós só atrapalhamos um pouco durante décadas, né? Eu acho que agora chegou o momento de a gente se preocupar com isso e entender esse processo e entender da raiz, não só o que fazer com os produtos que a gente está consumindo. A gente até espero que todos que estão nos vendo aqui saiam daqui pensando o que vocês vão comprar no supermercado, o que a gente vai consumir, para diminuir o consumo exacerbado, diminuir o consumo de produtos que produzem lixo e que a indústria se toque disso e comece a mudar os seus hábitos, porque mudar hábito é muito difícil, a gente sabe disso. Nós fomos criados numa situação que a gente vem aprendendo que o mais cômodo é tomar um copinho de água e jogar no lixo para a gente não ter que lavar, né? Mas então, aí eu vou, se eu continuar aqui, eu vou me desenvolvendo, mas a economia circular não é uma novidade. Ellen MacArthur veio para nos alertar o que está acontecendo com o planeta e nos relembrar da questão da economia circular. Quando recebi o convite da secretária Marta Suplicy, lembrei da audiência pública que realizamos em novembro de 2018, que chamava-se Economia Circular, muito além de um canudo, sobre o projeto, meu primeiro projeto como vereador, da proibição do fornecimento de canudos plásticos na cidade. O debate era sobre o PL 99/2018, hoje a Lei dos Canudos, símbolo máximo do plástico desnecessário e problemático. Inclusive, vale dizer que hoje já é uma lei estadual, ou seja, a cidade de São Paulo levantou a discussão da população, da poluição plástica e a proibição do canudinho para 644 municípios que toparam encarar essa ideia, inclusive hoje o estado de São Paulo e outros municípios, vários municípios já têm a mesma lei. Abri audiência pública do PL do Canudo, apresentando a velejadora Ellen MacArthur, que aos 29 anos quebrou o recorde mundial de velocidade e deu a volta ao mundo em 71 dias sozinha em um veleiro. Foi nessa viagem que ela percebeu o real significado de recursos finitos e que não tem jogar fora. Ela dentro de um barco precisava jogar uma embalagem fora, não existe jogar fora. A gente está dentro de um veleiro. Nosso planeta é um veleiro. A nossa casa é um veleiro. Não adianta dizer que colocou o resíduo para fora, a gente resolveu. Ali começa o problema. Então a gente precisa refletir, e esse trabalho de reflexão a gente tem que fazer. Eu faço isso diariamente, eu acho que todos que estão aqui, a gente faz isso diariamente com um amigo, com o vizinho, com o parceiro, na Câmara Municipal, em qualquer lugar que tenha gente que possa ouvir, porque muitas vezes as pessoas sabem das coisas, mas não têm noção. Então é preciso que a gente cutuque na alma, no sentimento, para que a gente possa mudar os hábitos dos adultos e fazer com que as crianças tenham uma nova, um novo modelo para que as futuras gerações ainda existam, né? Foi nessa viagem que ela percebeu o significado dos recursos finitos. Hoje, esse conceito pode até mudar, porque já tem até o lixo espacial. Mas, continuando, Ellen MacArthur passou, então, a divulgar os princípios da economia circular e foi responsável pela criação da fundação que leva seu nome para disseminar a mudança. Convidamos a velejadora para participar da audiência e foi quando tivemos a boa chance de conhecer Luísa Santiago, diretora para a América Latina da Fundação, aqui presente. Luísa não estava em São Paulo na época e participou enviando um vídeo, porque na época também a gente não tinha a questão da pandemia e a gente não tinha
o sistema para que ela pudesse entrar ao vivo na reunião. Então, ela mandou um vídeo e ela resumiu perfeitamente o conceito de economia circular e fez um convite a todos os presentes. Governo de São Paulo, indústrias e empresas assinem um compromisso global da nova economia do plástico. Eu recebi esse chamado, levei o pedido ao prefeito Bruno Covas e ele assinou o compromisso global da diminuição do plástico no planeta. Bruno se comprometeu a fazer de São Paulo uma cidade circular e cá estamos. E com muito orgulho, muito prazer e com muito entusiasmo, cá estamos, 4 anos depois, na abertura da primeira semana da economia circular da América Latina, promovido pela sempre prefeita Marta Suplicy. Eu acho isso muito significante, tá? É muito importante que a gente, depois, os processos políticos para mudanças, eles são muito lentos. A máquina pública é muito lenta, é muito complicada. E quando tem gente que chega para fazer isso, a gente tem que louvar, porque é muito significativo. Hoje, além da lei do Canudo, temos também em São Paulo a lei que reduz o consumo dos plásticos de uso único, de minha autoria. A lei Água da Casa, onde hoje os restaurantes, bares são obrigados a te servir a água da casa. Você não precisa comprar uma garrafa plástica, você precisa tomar água, que já é nossa. Então, essa lei veio para ficar. Projetos de lei que estão em andamento na Câmara, estão tramitando. O PL 410 de 2019, o PL da compostagem, fundamental para reduzir os resíduos enviados para os aterros e para a questão do gás metano. O PL 763 de 2001, para vetar a destruição de mini embalagens em hotéis, sachês, shampoos. Todos esses, parece que é uma bobagem, gente, mas são milhares de toneladas de um produtinho que é jogado fora e a gente sabe que a reciclagem não passa de 2, 3% no mundo. Então, quando o produto é reciclável, muito legal, mas isso não quer dizer que ele vai ser reciclado. Então, a gente não pode se enganar, até com as imagens de embalagens das indústrias, que colocam reciclado, reciclável. Você acha que você está comprando um produto possível e que ele vai ser reciclado. Isso é uma mentira. A gente precisa estar atento com essas questões. A gente precisa diminuir o consumo, mudar o design de embalagens, a indústria precisa mudar o design de embalagem e a gente começar a se comprometer com outro modelo de vida que a gente vem levando. O PL 760 de 2021 é o PL das sacolinhas plásticas, que vai dar muito o que falar. Já conseguimos aprovar em primeira votação a proibição de uso de sacolas plásticas em supermercados, padarias, farmácias. Eu estou apanhando pra caramba, mas a gente vai conseguir mostrar para a indústria que a mudança é possível e depende de todos nós. A gente não pode reclamar porque a gente não tem uma sacolinha plástica para jogar no lixo. A gente tem que ter a nossa sacola que vai e volta e isso é uma prática que é simples. Talvez até eu, quando fiz essa mudança, tive um pouco de resistência, mas é 15 dias, um mês que você vê que você está ajudando o planeta e não precisa poluí-lo. Projetos importantes de combate à poluição plástica e essa forma tão obsoleta da extração, produção, consumo e descarte. Somente assim, com coragem, e a coragem não são só dos políticos, da indústria, mas a coragem dos cidadãos de querer mudar os hábitos, de voltar para casa e pensar o que eu posso fazer para diminuir o resíduo que eu ponho na rua. E essa é a coragem que a gente tem que ter. Que a maior cidade da América Latina abre os caminhos para essa nova economia que prioriza a vida de todos os seres. Muito obrigado, Marta, muito obrigado, Aline, muito obrigado a todos que estão presentes, muito obrigado ao prefeito Ricardo Nunes, que está super empenhado. Eu acho que a gente tem tido contato muito próximo, super engajado, para que a gente dê continuidade nesse projeto ambicioso que o prefeito, sempre prefeito Bruno Covas, deixou para esse legado para que a gente continuasse. E o prefeito Ricardo Nunes realmente está muito preocupado com isso e está querendo cumprir os desafios que a gente tem pela frente o mais rápido possível. Só para vocês terem uma ideia, em 4, 5 anos, a gente não tem mais aterro em São Paulo. A gente vai ter que exportar lixo. Então, se cada um ajudar, se cada um de nós fizermos um pouquinho,
a gente muda esse processo todo. Muito obrigado. Desculpe o... Muito obrigado, vereador. Agora eu gostaria de convidá-los a assistir um vídeo da diretora-geral da UCSI, que agora vai aparecer aí, a senhora Ana Román. Estimado prefeito Ricardo Núñez, estimada secretaria de Relaciones Internacionales Marta Suplicy, estimada Luisa Santiago, directora de Ellen MacArthur para América Latina, autoridades de la Prefectura de Sao Paulo, organismos presentes, queridos amigas y amigos. Mi más afectuoso saludo a todos desde la sede de la Secretaría General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas en Madrid y mis mejores deseos para el desarrollo de esta primera Semana de la Economía Circular de América Latina, una iniciativa pionera que tiene una gran proyección de futuro. Es verdaderamente un honor para mí, como directora general de la UCI, y para la UCI, acompañar a Sao Paulo en este día tan especial, que además se corresponde con uno de los hitos del proyecto de cooperación UCI que lidera Sao Paulo en esta convocatoria 2022, junto con otras ciudades capitales de la UCI, como son Bogotá y Montevideo, como ciudades asociadas. Teniendo la Agenda 2030 como marco de nuestra estrategia UCI 2021-2024, consideramos que la economía circular debe ser una prioridad de política pública para nuestros gobiernos locales. Las crisis globales y los procesos de transformación urbanos nos obligan a pensar en nuevos modelos de consumo y producción innovadores. Y estas iniciativas deben llevarse adelante en asociación con la sociedad civil y el sector privado para conseguir un impacto real, eficiente y duradero. Precisamente quiero destacar el gran trabajo que viene realizando la Prefectura de Sao Paulo en materia de implementación de la Agenda 2030 y también en la localización de los ODS. Para la UCI, Sao Paulo es un ejemplo de liderazgo en este sentido para todas las ciudades iberoamericanas que conforman nuestra red. Y es por ello, puntualmente, que la UCI ha decidido otorgar el reconocimiento a la ciudad como Capital Verde Iberoamericana 2022 por su compromiso y labor en materia de medio ambiente, biodiversidad y sostenibilidad. Además de presidir desde la Asamblea General celebrada en Madrid el pasado mes de noviembre, el Comité Sectorial de Ciudades Sostenibles y Resilientes de la UCI. Estimado prefecto, estimada secretaria de Relaciones Internacionales, sabéis que Sao Paulo cuenta con todo el apoyo de la UCI para seguir impulsando acciones innovadoras que apuesten por el crecimiento sostenible. Desde UCI estamos seguros que los diferentes paneles que tendrán lugar a lo largo de estos días servirán de espacio para el intercambio de experiencias sobre economía circular y modelos de gestión de las ciudades del futuro. Mi más sincera enhorabuena y felicitaciones por la organización de este importante evento. Muchas gracias, muito obrigada. UCSI, nossa grande parceira. Agora, para nossa última fala, mas definitivamente não menos importante, Luisa Santiago, diretora para a América Latina da Fundação Ellen MacArthur. Liberdade. Chechel causou. Tem 27 meses que eu não piso nessa cidade. A Covid me roubou essa oportunidade. Muito obrigada. E hoje está sendo um prazer dividir com meus colegas há muito, que alguns vendo só hoje pela primeira vez, Chechel, secretária Marta, secretária Aline já de longa data, secretário Carlos, e todos que estão aqui presentes. Não sei o quanto as pessoas sabem da Fundação Ellen MacArthur, se bem que o Chechel deu uma aula sobre o que a Fundação faz. Mas eu, como há quase 7 anos, eu empreendi pela primeira vez um passo da Fundação para fora da Europa. A Fundação trabalhou de 2010 até 2015, somente com foco na Europa, sempre com uma única missão: acelerar a transição para uma economia circular. Acelerar porque ela não tem dúvida.
A gente, na forma linear dessa economia que a gente está vivendo, não vai mais a lugar nenhum num longo prazo. E todas as grandes crises mostram isso. Mas isso tudo para dizer que a minha única missão há 7 anos, desde que iniciei esse trabalho, é acelerar a transição para uma economia circular, com o meu foco em América Latina, mas contribuindo com a missão global da Fundação. Então, é um prazer absurdo para mim, absurdo. Eu dedico todo o meu tempo, meu talento, além de ser mãe, obviamente, mas meu tempo, meu talento, meu time, que está incrivelmente engajado nessa mesma missão, eu acho que as pessoas não perceberam a força que é. É a primeira semana de economia circular da América Latina, 33 países, de norte do México até a Patagônia. Então, eu quero começar com palmas para vocês, para o meu time, para o Daniel principalmente, que é quem do meu time toma toda a frente da relação com as secretarias, com São Paulo, dentro dessa parceria, e obviamente ao seu time incrível, maravilhoso, que fez esse evento acontecer. E a Aline, a minha história com São Paulo, eu acho que está óbvio que eu não sou paulista, né? Está bem claro. A minha história de amor com São Paulo começa dentro da sala da sua secretaria. Eu sentadinha, minha história de amor, ok, a minha família toda é paulista também, então tenho isso. Eu fui nascer lá no Rio, sou egressa, moro em Florianópolis, mas minha história de amor começa mesmo ali, naquela sala. Isso era fevereiro de 2019. A gente tinha recém, na Fundação, lançado um relatório começando a explorar como é que se pareceria esse tema da economia circular na temática, a mais importante de todas, dos alimentos. Como é que uma economia regenerativa, por princípio, que é o princípio básico de uma economia circular, gerar lucro, um modelo econômico, oportunidades, inovação, mas regenerando, como é que isso se aplicaria à questão dos alimentos? A gente passou o ano de 2018 inteiro estudando para gerar uma visão para isso. E naquele ano de 2019, em janeiro, lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial, a gente tinha lançado um relatório. Inclusive, a Vitória, do meu time, foi responsável por fazer um capítulo inteiro sobre São Paulo, calculou números incríveis e oportunidades incríveis. Mas a gente fez isso sem ter muito contato com a prefeitura. A gente tinha contato com o Ligue os Pontos e a gente não tinha muito contato. E naquele momento, em fevereiro, a gente estava começando a se preparar para lançar uma abertura, um chamado para cidades aplicarem para serem essas cidades emblemáticas da iniciativa de alimentos que a gente ia lançar em junho de 2019. E ali a gente começa, a gente fez um capítulo sobre São Paulo, a gente fez um sobre Bruxelas, Guelph, no Canadá, Porto, e a gente fez um capítulo sobre São Paulo. Os números eram discrepantes, né? Bruxelas tem, sei lá, um bairro de São Paulo tem mais gente que em Bruxelas. Guelph tem 100 mil habitantes. Então, a gente olhava aqueles números, o tamanho do desafio, o tamanho da complexidade. A gente falou, a gente vai fazer um chamado aberto, mas vamos conversar. E aí a gente consegue uma reunião com a secretária Aline e o seu time. Sento eu e Vitória naquela mesa e vem as pessoas daquela secretaria trazendo a ideia do banco de alimentos que já estava em andamento, toda a questão que veio já, tinha uma pessoa da Anlurb também, na época, a Anlurb hoje a SP Regula, trazendo a história da compostagem, a história do Ligue os Pontos a gente já conhecia. E aí a gente olhou e falou, toda a história de empreendedorismo, né, de redistribuição de alimentos, a gente olhou para aquilo e falou, caramba, a história está começada já. E a gente conversou ali, a Aline ainda não tinha entrado na sala. E a gente foi conversando com o corpo todo, né, técnicos do time da Aline. E a gente falando, caramba, além de tudo, essas pessoas são muito boas de trabalho, elas já vieram muito preparadas para essa conversa, era só uma conversa prospectiva, exploratória, um convite informal ainda para eles aplicarem para esse chamado. E, de repente, a Aline entra igual um furacão na sala. Aquela mulher forte entra na sala e fala, faz sentido sim. Vamos lá, onde é que a gente assina? Caramba! Mas, enfim, a gente falou, olha, isso aqui é um chamado, é uma conversa. Um mês depois, o time do Shechel entra em contato comigo. Olha só, a gente quer assinar esse compromisso global da nova economia do plástico. Eu falei, uau! Uma cidade do tamanho de São Paulo, com a quantidade de resíduos plásticos de São Paulo, porque a gente trabalha com o tema de economia circular e a gente se mergulha em alguns sistemas, plásticos, alimentos, moda. E aí veio o Shechel com toda a sua capacidade de colocar, botar, aprovar o PL.
e começa a trazer isso, assina o compromisso global, a gente lança, anuncia em Nairobi com São Paulo como signatária, e muitas outras cidades começam a vir na esteira, então São Paulo tem esse papel de puxar, de ser liderança, como muito bem disse Carlos, de puxar, de ser essa locomotiva. E aí, junho, a gente senta na sala do secretário, predecessor da secretária Marta, secretário Luiz Álvaro, que já trouxe todos os atores da história de alimentos para aquela sala, e dali eles já formularam o seu formulário e já aplicaram, e obviamente São Paulo foi escolhida junto com Londres e Nova York, as 3 cidades emblemáticas da iniciativa de alimentos. Uma Paz me leva a setembro de 2019, no primeiro workshop em que a gente trouxe atores da indústria, porque a prefeitura ela é um ator extremamente importante, mas uma economia circular se faz em colaboração radical, extrema, e a indústria precisa ter uma liderança, precisa se reinventar. A economia circular ela é uma nova mentalidade e a gente precisa colocar novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio como realidade, que geram muito mais valor econômico e geram muito mais possibilidade de uma economia ser regenerativa por princípio. E ali a gente fez aquele primeiro workshop, então amanhã voltar a Uma Paz vai ser também todo um processo emocional para mim, porque naquele momento a gente viu a iniciativa de alimentos em São Paulo, e São Paulo como cidade emblemática decolar. E a história que a secretária Marta contou, que integra ali os pontos, que integra a questão de compostagem, tudo isso foi sendo unido. Como eu falei, os pontos estavam ali e a conexão foi acontecendo ao longo desses anos. Não à toa, bom, a gente fez alguns filmes sobre isso, um filme sobre isso, a cidade de São Paulo tem, quem entrar na nossa página consegue ver um filme que a gente fez, porque é uma forma muito poderosa de contar histórias, né? Isso tudo que se construiu. E não à toa, no ano passado, em maio, a gente, em conversas muito interessantes com a secretária Marta e seu time, decide que São Paulo não vai mais ficar restrito só ao tema de alimentos. É preciso expandir, é preciso que essa cidade seja, de fato, a liderança no hemisfério sul e no mundo de como que uma economia circular, na prática, transforma um território, transforma políticas públicas, transforma toda uma indústria, na cidade mais industrializada do nosso continente. E é com isso que a gente se lança como parceiro estratégico, e a cidade de São Paulo como parceira estratégica, de novo essas 3 cidades, Londres, Nova York e São Paulo, se lançam nessa jornada de expandir o tema, expandir essa agenda. E agora a gente está inaugurando hoje, com esse evento, um primeiro momento e grande, emblemático, de trazer os distintos atores dessa cidade para ir além. E essas discussões que vão acontecer nos próximos dias, eu fico muito feliz de ver quem vai participar, porque tem indústrias, grandes indústrias, startups inovadoras, tem academia, tem pesquisa, tem financiadores, porque tudo isso foi necessário para construir uma economia linear. Todos esses atores construíram a forma de extrair, transformar e descartar da nossa economia. Mas todos esses atores são necessários para construir uma forma de uma economia que se baseia em 3 princípios e que são uma nova mentalidade da gente olhar o desenho da nossa economia. O princípio de eliminar a poluição e resíduo. Não é pegar o resíduo e falar, o que eu faço com isso? Isso é linear, isso é um pensamento linear. É desenhar pensando, como é que eu desenho sem isso? Porque a natureza já fazia isso. Mas a natureza não tinha fluxo de capital financeiro, nem shareholder. E aí, como é que eu faço isso sem gerar poluição e resíduo? Como é que eu gero dinheiro, valor, emprego, distribuição, e os benefícios todos dos produtos e serviços, sem gerar poluição e resíduo? O segundo princípio de circular materiais e produtos na economia. Tem muito dinheiro que se pode voltar para a economia e deixar de vazar, virando lixo, virando tempo desperdício, virando tempo ocioso, virando produtos desperdiçados, que nesse circular e manter os materiais e produtos na economia. E o terceiro princípio, e na minha visão, na nossa região, a mais abundante em biodiversidade do mundo, para mim, um dos mais importantes, ou mais importante, que é o de regenerar a natureza. A gente faz tudo isso, gera dinheiro, gera lucro, gera valor para os acionistas, gera emprego, gera uma sociedade mais próspera, gera uma prefeitura que promove políticas públicas para regenerar a natureza ao passo que a economia funciona. E é por isso que a gente tem, quem entrar no nosso site, os parceiros da Fundação são as empresas mais poluidoras de todas.
porque elas são parte do problema, mas sem elas a gente não vai mudar. E redesenhar esse sistema, a única forma de fazer é com os atores do sistema. Então, essa semana ela começa para a gente aprender, ou melhor, com um convite a redesenhar a nossa forma de pensar. Como que a gente vai pensar através das lentes desses 3 princípios que eu falei de uma economia circular? E São Paulo, com toda a agenda de uma economia verde, a agenda dos ODS, a economia circular ela é uma ferramenta de entregar tudo isso dentro de um modelo econômico que funciona no longo prazo. E eu tenho certeza de que a cidade de São Paulo já é e será e continuará sendo a que inspira, a que puxa e a que transforma a economia, porque 1/3 do PIB do Brasil é gerado aqui, afinal. Então, eu queria simplesmente dar também as boas-vindas, com todo respeito e humildade, a todos que estão nessa semana e dizer que aproveitem, aprendam, mas, antes de tudo, desaprendam o que a gente aprendeu até aqui. Obrigada. Obrigado, Luísa. Espero que todos, como eu, tenham ficado muito inspirados com todas essas falas. Queria convidá-los também a acompanharem amanhã e sexta-feira os nossos painéis que vão ser na Uma Paz, mas todos transmitidos online também. A programação está na nossa página do Instagram, SP Internacional. Queria agradecer a presença de todos e nossos panelistas. Obrigado.